Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem profunda pelo universo do conhecimento e do desenvolvimento humano. Hoje, quero começar por vos fazer uma pergunta um tanto ou quanto provocadora, talvez até um pouco fantasiosa. Mas peço que me acompanhem neste exercício de imaginação. Imaginem, por um breve momento, que vivemos num mundo onde todas as dificuldades, todas as ansiedades e todos os desafios complexos de gerir pessoas pudessem ser resolvidos com um copo de água e um pequeno comprimido. Imaginem que existe uma pílula mágica, cientificamente desenvolvida, que, ao ser ingerida, confere instantaneamente carisma, visão estratégica, capacidade de decisão e aquela aura magnética que só os grandes líderes da história pareciam possuir. Soa tentador, não soa? Quem de nós, em momentos de estresse, com prazos apertados e equipas desmotivadas, não desejaria tal solução milagrosa? Pois bem, é exatamente com esta premissa sedutora e futurista que começa a nossa história de hoje. Baseada no livro incrível de Ken Blanchard e Mark Muschik, intitulado A Pílula da Liderança. Mas não se deixe enganar pela simplicidade do título. Porque o que vamos desenrolar aqui nos próximos minutos é uma das lições mais profundas sobre a natureza humana e sobre o que realmente significa influenciar os outros. A história transporta-nos para um cenário onde uma gigante farmacêutica, a Leadership Pill Industries, ou LPI, anuncia ao mundo esta invenção revolucionária. As manchetes dos jornais gritam sucesso, os gestores fazem fila para comprar o atalho para a glória. E parece que a era do esforço e do desenvolvimento pessoal chegou ao fim. Afinal, para que ler livros, fazer cursos ou trabalhar o caráter se uma pílula resolve tudo? No entanto, no meio desta euforia global, surge uma voz dissonante. Um homem conhecido apenas como o líder eficaz. Ele levanta-se contra a corrente e lança um desafio audaz, um desafio que serve de espinha dorsal para toda a nossa conversa de hoje. Ele propõe uma competição. Durante um ano, uma equipa será liderada por gestores que tomam a pílula da liderança. Enquanto ele liderará uma outra equipa, composta por pessoas desmotivadas e céticas, utilizando apenas o que ele chama de a fórmula secreta. E é aqui que a nossa jornada realmente começa, porque, meus amigos, essa fórmula secreta não é feita de químicos, mas sim de princípios que todos nós podemos aplicar, mas que muitas vezes esquecemos na correria do dia a dia. Vamos acompanhar o líder eficaz no seu primeiro dia. Imaginem a cena. Ele entra numa sala de reuniões fria, onde o aguarda um grupo de funcionários que já viu de tudo. Eles estão cansados, desconfiados e, francamente, esperam que ele seja apenas mais um chefe cheio de teorias que não funcionam na prática. Temos personagens como Javier, que é cético e sarcástico, ou a Mary, que já está na empresa há tanto tempo que perdeu a fé na mudança. O ambiente é pesado. E o que faz o nosso líder eficaz? Ele não chega a dar ordens, nem a fazer discursos motivacionais vazios. Ele começa por estabelecer o primeiro pilar da sua fórmula, algo que é a base de qualquer relação humana duradoura, a integridade. A integridade, neste contexto, é apresentada não apenas como honestidade, mas como a consistência entre o que se diz e o que se faz. O líder eficaz escreve no quadro uma frase que deveria estar tatuada na mente de qualquer pessoa que deseje liderar. Liderança não é o que você faz às pessoas, mas sim o que você faz com elas. Pensem nisto por um segundo. Quantas vezes vemos a liderança ser exercida como um ato de imposição? Eu mando, tu obedeces. Eu planeio, tu executas. Mas aqui, a proposta é radicalmente diferente. A integridade exige que o líder seja o exemplo vivo daquilo que pede aos outros. Se pedimos pontualidade, temos de ser os primeiros a chegar. Se pedimos transparência, não podemos esconder o jogo. Durante as primeiras reuniões, o líder eficaz enfrenta resistência. Quando ele fala sobre confiança, é confrontado com o histórico de traições e promessas quebradas dos gestores anteriores. E é fascinante ver como ele não recua. Ele entende que a confiança não se exige, conquista-se. E conquista-se através de ações pequenas, mas consistentes. Ele propõe um acordo de respeito mútuo. Ele diz-lhes: eu espero que vocês me ouçam, tal como eu quero ouvir as vossas preocupações.
Parece simples, mas num ambiente corporativo tóxico, ouvir genuinamente é um ato revolucionário. Ele começa a construir, tijolo a tijolo, uma fundação ética. Ele mostra-lhes que a integridade é a bússola que orienta todas as decisões, e que sem ela, qualquer sucesso é efêmero. Tal como o efeito da pílula que os seus concorrentes estão a tomar. Dando seguimento a esta construção de confiança, entramos no segundo grande pilar da fórmula secreta, que surge naturalmente quando a integridade está estabelecida, a parceria, ou o espírito de colaboração. O líder eficaz percebe que uma equipa não é apenas um grupo de pessoas a trabalhar no mesmo espaço, mas sim um organismo vivo que precisa de cooperação para sobreviver. Mas como é que se cria parceria com pessoas que foram treinadas para competir umas com as outras ou para simplesmente baixarem a cabeça e trabalharem? Ele faz algo inusitado. Numa das reuniões, ele distribui relatórios financeiros detalhados, informações que, até então, eram consideradas confidenciais e restritas apenas à alta direção. Imaginem a surpresa do Daniel, um dos funcionários, ao ver os números reais da empresa. Imaginem o choque da equipa ao perceberem a realidade dos lucros, das perdas e dos desafios. Ao partilhar a informação, o líder eficaz estava a dizer-lhes: eu confio em vocês. Vocês são parte deste negócio, não apenas engrenagens. Isto é parceria na sua essência pura. É tratar os colaboradores como donos, como sócios intelectuais do projeto. Ele explica que não quer ser o único a perder o sono com os problemas da empresa. Ao partilhar a visão global, ele permite que cada membro da equipe entenda o impacto do seu trabalho individual no todo. E a parceria não se fica pela partilha de números. Estende-se a presença física e emocional. Há um momento delicioso na história em que o líder eficaz decide visitar a fábrica durante o turno da noite. O supervisor da noite fica atônito. O que faz aqui a esta hora? Há algum problema? Pergunta ele. E o líder responde com uma simplicidade desarmante: vim apenas ver se precisavam de ajuda e conhecer-vos. Ele passa a noite a trabalhar lado a lado com eles, a sujar as mãos, e termina a jornada a comer donuts e a beber café com a equipa. Este gesto, meus amigos, vale mais do que 1000 e-mails corporativos. Ele demonstrou que não existe trabalho inferior, e que ele está ali para servir a equipa, e não o contrário. A parceria quebra as barreiras hierárquicas e cria laços de lealdade indestrutíveis. Enquanto a equipa do líder eficaz começa a criar estes laços, a equipa que toma a pílula da liderança está a voar alto. Os resultados iniciais são impressionantes. A pílula funciona, aparentemente. Os gestores são decisivos, autoritários, rápidos. Os lucros sobem. O mundo aplaude. Mas, se olharmos com atenção, começamos a ver as fissuras. É uma liderança baseada no controlo, na performance a qualquer custo, na desumanização. É o sucesso que queima, que exaure. E o nosso líder eficaz sabe disso. Ele sabe que a corrida não é de 100 metros, é uma maratona. Ele pede paciência à sua equipa. Ele sabe que construir uma cultura sólida leva tempo, mas quando ela se firma, é inabalável. E para que essa cultura floresça plenamente, precisamos do terceiro ingrediente da fórmula secreta, talvez o mais negligenciado no mundo dos negócios: a afirmação, ou o reconhecimento. Muitas vezes, assumimos que o salário é reconhecimento suficiente. Eles são pagos para trabalhar, dizem muitos chefes. Mas o ser humano tem uma fome profunda de ser visto, de ser valorizado. O líder eficaz introduz a ideia de que devemos apanhar as pessoas a fazerem coisas certas, em vez de estarmos sempre à procura do erro para criticar. Há um episódio que ilustra isto de forma brilhante com o personagem Mo. O líder eficaz chama o Mo ao seu escritório. O Mo, habituado a uma cultura de medo, entra já a suar frio, a pensar: o que é que eu fiz de errado? Será que vou ser despedido? Ele recusa até o café que lhe é oferecido, querendo despachar o castigo. E qual não é o seu espanto quando o líder lhe diz: chamei-te aqui apenas para te dizer que tenho observado o teu trabalho e estou muito impressionado com a tua dedicação. Muito obrigado. O Mo fica sem palavras.
Aquele momento de reconhecimento genuíno transformou um funcionário medroso e defensivo num aliado leal e motivado. O reconhecimento, explica o líder eficaz, tem de ser sincero e específico. Não adianta dar palmadinhas nas costas genéricas. É preciso dizer: eu vi como lidaste com aquele cliente difícil, e foi excelente. Isso reforça o comportamento positivo e eleva a autoestima. A equipa começa então a implementar programas de reconhecimento entre pares, criando um ciclo virtuoso de positividade. Eles começam a celebrar as vitórias uns dos outros. A competição interna dá lugar à celebração coletiva. E é aqui que a magia acontece. Uma equipa que se sente valorizada, que confia na liderança e que trabalha em parceria, torna-se imparável. À medida que o ano avança, a dinâmica inverte-se. A equipa da pílula começa a entrar em colapso. O efeito da droga exige doses cada vez maiores. Os líderes tornam-se tiranos, os funcionários sentem-se explorados e começam a demitir-se em massa. O ambiente é tóxico. Os resultados financeiros, que antes eram brilhantes, começam a cair a pique porque não há sustentabilidade humana. Por outro lado, a equipa do líder eficaz, que começou devagar, agora ganha uma tração incrível. Eles resolvem problemas sozinhos, inovam, cuidam dos clientes com uma paixão genuína. Chegamos então ao clímax da nossa história, o final da competição. E, como podem imaginar, a tartaruga vence a lebre. A equipa do líder eficaz não só supera os resultados da equipa da pílula, como termina o ano mais forte, mais unida e mais feliz. A revelação final, no grande discurso de vitória, é que a fórmula secreta nunca foi secreta. Ela estava disponível para todos, o tempo todo. A integridade, a parceria e a afirmação não são conceitos novos, são verdades antigas que nós teimamos em ignorar na busca por soluções fáceis. Mas a lição não termina apenas com a vitória. Há uma nuance final que é crucial. O líder eficaz, ao receber o prêmio, não o aceita sozinho. Ele chama a sua equipa para o palco. Ele devolve o sucesso a quem realmente o construiu. Ele demonstra, até ao último segundo, que a liderança é um ato de serviço. E mais importante ainda, ele revela que o objetivo final de um líder não é tornar-se indispensável, mas sim tornar-se dispensável. O verdadeiro teste da sua liderança foi ver como a equipa funcionava quando ele não estava presente. E eles funcionaram maravilhosamente bem, porque tinham interiorizado os princípios. Eles já não precisavam de um chefe para lhes dizer o que fazer, eles eram líderes de si mesmos. Esta história deixa-nos com reflexões poderosas para as nossas próprias vidas. Quantas vezes procuramos a pílula mágica? Seja na dieta, nos relacionamentos ou no trabalho. Queremos o resultado sem o processo. Queremos a autoridade sem a confiança. Mas Ken Blanchard e Mark Muschietti lembram-nos de que não há atalhos para a excelência humana. A liderança eficaz é um trabalho árduo, diário e, muitas vezes, invisível. É ter a coragem de ser íntegro quando ninguém está a ver. É ter a humildade de pedir ajuda e partilhar o poder. É ter a generosidade de elogiar e reconhecer o outro. Pensem nas vossas próprias equipas, nas vossas famílias, nas vossas comunidades. Onde é que falta integridade? Onde é que a parceria foi substituída pela competição? Quem é que precisa desesperadamente de uma palavra de afirmação hoje? A beleza deste modelo é que ele é universal. Não precisas de ser CEO de uma multinacional para aplicar isto. Pode ser um professor, um pai, um treinador ou um colega de trabalho. Se decidires agir com integridade, colaborar com os outros e valorizar quem te rodeia, já estás a exercer a liderança na sua forma mais pura. Outro ponto fundamental que o livro aborda subtilmente é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. O líder eficaz incentivava a sua equipa a descansar, a ter hobbies, a desligar. Ele sabia que uma mente cansada não consegue inovar nem ter paciência para construir relacionamentos. A equipa da pílula trabalhava até a exaustão, acreditando que mais horas significavam mais resultados. A equipa do líder eficaz trabalhava de forma inteligente, respeitando os ritmos humanos. E, ironicamente, ou talvez não, produziam muito mais.
Isto é um lembrete urgente para os tempos modernos, onde o burnout é uma epidemia. Liderar também é cuidar da energia da equipa, garantindo que todos chegam ao fim da jornada inteiros e saudáveis. E, continuando nesta linha de raciocínio, é interessante notar como a transformação dos personagens secundários valida o método. Javier, que no início era o cínico do grupo, torna-se um dos maiores defensores da cultura da empresa. Por quê? Porque ele foi ouvido. As suas preocupações foram validadas, não descartadas. A Melissa, que era insegura, ganhou confiança porque o líder investiu tempo a treiná-la, a dar-lhe palco, a deixá-la falhar e aprender num ambiente seguro. Estas micro-histórias dentro da narrativa principal mostram-nos que ninguém é um caso perdido. Muitas vezes, o que chamamos de mau funcionário é apenas alguém que está desmotivado, mal liderado ou que nunca teve a oportunidade de brilhar. A pílula da liderança sugere que, com o ambiente certo, as pessoas florescem. Portanto, a grande mensagem que levamos hoje é que a verdadeira liderança é uma escolha, não um cargo ou uma pílula. É a escolha diária de colocar as pessoas em primeiro lugar, de entender que os resultados financeiros ou operacionais são consequências, e não o objetivo primário. O objetivo primário é construir uma equipa de excelência, os lucros virão por acréscimo. Quando cuidamos das pessoas, as pessoas cuidam do negócio. Ao encerrarmos este episódio, convido-vos a fazerem um pequeno autoexame. Se a vossa liderança fosse testada numa competição hoje, em que equipa estariam? Na equipa que procura o atalho rápido, a autoridade imposta e o resultado imediato? Ou na equipa que constrói com paciência, baseada na confiança e no respeito? Talvez não tenhamos uma pílula mágica, mas temos algo muito melhor, temos a capacidade de aprender, de mudar e de impactar positivamente a vida daqueles que nos rodeiam. Lembrem-se da frase que ecoou durante toda a história: liderança não é o que fazemos às pessoas, é o que fazemos com elas. Levem isto convosco. Pratiquem a integridade nas pequenas coisas. Estendam a mão para a parceria. E não deixem passar o dia de hoje sem reconhecer o valor de alguém. Porque, no final das contas, o segredo do sucesso não está numa farmácia. Está dentro de cada um de nós e na qualidade das conexões que somos capazes de criar. Muito obrigado por terem estado desse lado, a ouvir e a refletir conosco. Espero que este episódio tenha sido, de certa forma, a vossa dose de inspiração, uma dose real, sem efeitos secundários. E com um potencial transformador ilimitado. Continuem a liderar, continuem a aprender e, acima de tudo, continuem a ser humanos. Até ao próximo episódio!